Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer um vídeo um pouquinho diferente de um roteiro completo de Buenos Aires. Eu acabei de voltar de lá, eu fui em dezembro de 2024, eu vim contar tudo sobre preços, sobre dicas e coisas que eu recomendo vocês a fazerem lá. E um spoiler, sim, tá tudo muito caro, mas eu acho que vale muito a pena ir, então fica aqui no vídeo que eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Eu fiz um roteiro de 5 a 7 dias. Se você vai em 5 dias, tem algumas coisas que vocês conseguem juntar em 2 dias. E se vocês vão em 7 dias, vocês conseguem fazer as coisas com mais calma. E enfim, eu vou mostrar essas duas possibilidades aqui nesse vídeo. Vamos fazer o roteiro em si. Eu vou fazer uma ordem aqui, mas vocês podem fazer conforme vocês preferirem e conforme forem os dias adequados da sua viagem. Dia 1, dia de conhecer o tão famoso Teatro Colón. O teatro em si, ele é maravilhoso por fora e tem uma praça ali na frente que se chama Praça Lavalle, que também é bem bonita, mas o mais interessante é você fazer a visita guiada para conhecer lá dentro. Atualmente, em dezembro de 2024, as visitas guiadas funcionam de segunda a domingo, das 10 às 4h45. Elas têm um funcionamento de 50 minutos em média e estão custando 22 mil pesos por pessoa, que dá uma média, atualmente, de R$140. Tem visitas em espanhol, inglês e em português. Em português, as visitas são às 11h45, 1h da tarde e 4h da tarde, então se programa aí no que é melhor para vocês. Eu acabei no horário mais cedo e eu recomendo porque a gente acaba fazendo esse passeio e sobra ainda o dia inteiro pra gente aproveitar. E não podia ficar filmando muito lá dentro, então eu trouxe só alguns detalhes aqui, mas lá dentro é muito bonito, é tudo muito enfeitado, muito rico e vale muito a pena conhecer. O auge do passeio é quando a gente chega no teatro, que eles levam a gente para conhecer como seria a plateia. E assim, a acústica desse lugar é surreal. Qualquer som que você faz propaga no teatro inteiro. E eles explicam um pouquinho da história e é muito interessante. Eu recomendo muito que vocês vão mesmo. Compramos nossas visitas guiadas aqui no Colón. A gente comprou aqui nessas cabininhas aqui dentro do Colón mesmo. E o primeiro horário brasileiro é 11h45. Vamos esperar até lá. E uma observação aqui é que eles têm várias apresentações, então talvez seria também interessante você comprar algum dia para assistir alguma. Orquestra, apresentação de balé, depende de como vai estar na época. Eu acabei não indo porque era bem caro, mas se você se interessa por esse tipo de arte, vale muito a pena. Se, assim como nós, você chegou um pouco antes e sobrou tempo até você fazer a visita guiada, você pode visitar o obelisco que é ali do ladinho. Então nessa manhã a gente veio andando no apartamento, né, que a gente está no centro. A gente comprou o Teatro Colón, tinha umas 3 horas pra gente ficar andando. A gente ficou aqui nessa praça e foi lá no obelisco, que também é pertinho, dá pra ir andando. Tiramos várias fotos, ficamos um bom tempo lá curtindo e foi bem gostoso até então. Eu sou muito adepta que se você tem condições de saúde para fazer isso, conheça uma cidade a pé que você acaba conhecendo todos os detalhes. Então, de um ponto turístico para outro, eu acabava indo a pé e a gente acabava conhecendo vários lugares no caminho que eu não pararia se eu fosse de Uber, por exemplo. E o nosso próximo destino é a Plaza San Martín. Como eu falei, eu fui andando de um ponto para outro pela Avenida 9 de Julho. Eu recomendo muito que vocês façam isso porque a gente acaba conhecendo vários lugares legais pelo caminho, além de conhecer melhor a cidade, que é uma avenida muito famosa lá em Buenos Aires. Leva em cerca de 20 minutinhos andando. E no meio do caminho tem uma praça legal para vocês passarem a conhecer, que é a Praça Libertad. Então, se vocês forem a pé, eu recomendo que vocês parem lá conhecer, mas eu não acho que é um ponto que vale a pena parar se você estiver de carro. E se vocês estiverem com tempo sobrando aqui, tem 2 passeios que também vocês podem fazer, que são interessantes de vocês pararem, que são bem próximos no meio desse caminho, que é uma basílica e também um museu. A basílica chama Our Lady Relief e o museu é o Museu de La Diplomacia Argentina. Então, chegando ali na Plaza de San Martín, são 3 praças, na verdade, que são uma em seguida da outra, e é um passeio bem interessante de se fazer, porque eu achei muito bonito. Então, começando pela Plaza de San Martín, que é o primeiro ponto, eu achei lá bem interessante, é bem bonito, só que é um pouco perigoso, então tome muito cuidado assim com o celular, tinha bastante morador de rua e gente que te olhava um pouco torto, mas eu achei que vale a pena passar lá com um pouco de cuidado. Nessa região tem 2 restaurantes que são bem famosos. O Croque Madame é um café, super faturado, digamos por passagem, mas muito bonito e muito gostoso. E o Rapa Nui é um sorvete, uma sorveteria, na verdade, que é bem famosa lá na região também. E se vocês forem, tomem o doce de leite, que é muito gostoso. Então, continuando o nosso passeio, é só atravessar uma rua e você tá na praça da Torre Monumental. Essa torre você consegue subir, tem um custo e é gratuito na quarta-feira. O funcionamento é de segunda a sexta, das 10 às 17 horas, e de sábado e domingo, das 10 às 18. Para subir lá em cima na torre, na época que a gente foi, tinha um custo de 5 mil pesos, que dava em média de 30 mil reais. 30 reais, calma. E eu achei bem interessante.
E vamos combinar que não é tão caro, R$ 30 dá para encaixar no bolso, então vale a pena a subida sim. E para subir e descer tem um elevador, são 6 andares, mas parece mais alto, né, lá de cima. Parece bem alto. Logo na frente dessa praça, do outro lado, tem a Estação Retiro, que é a estação de trem. E assim, é uma região um pouco perigosa, você também tem que tomar muito cuidado ali, tem muita gente que te olha esquisito, mas a gente já tá acostumado aqui no Brasil, é só tomar cuidado, não dar mole com o celular, e enfim, a gente acabou entrando e a gente gostou, porque é bem bonita e eu acho que vale a pena também. E a Plaza Canadá é a última das 3 ali, e também tem um monumento no meio, e vai ser bem na frente ali da Estação do Retiro, então você já vai estar pertinho também, dá uma passada para conhecer. E o próximo destino desse dia é também muito famoso, que é a Galerias Pacífico. Dá uns 10 minutinhos andando ali da praça, então dá sim para ir a pé. E assim, a gente gostou de ir, é um shopping. O famoso deles, né, ter um teto no meio, com pinturas ali, e é bem interessante de conhecer. E eu acredito que nessa altura do passeio já esteja noite ou quase noite, então você pode aproveitar e jantar por lá também, ou jantar em algum restaurante fora. Então, nesse dia, se você somar tudo, deu mais ou menos 1 hora de caminhada, e o preço que a gente gastou com passeios foi cerca de R$ 170, 27 mil pesos. Segundo dia, e esse eu recomendo que seja um domingo, por causa de algumas coisinhas que eu já vou detalhar. É o dia de conhecer o famoso Caminito. A gente foi de transporte até lá, porque é uma região bem longe de tudo, mas depois de lá a gente foi voltando a pé, então a gente acabou conhecendo também várias coisas naquela região. O Caminito, eu confesso que eu achei que era muito maior, assim, ele é basicamente só uma esquina e não tem muito, assim, que você fazer lá. Eu acabei me decepcionando um pouco, porque eu realmente estava esperando que fosse uma coisa mais legal, mas ele é bem do lado ali do estádio do Bombonera, né, que é do Boca, e é interessante de você conhecer, sim. No horário que eu fui era bem horário de almoço, então tava bem lotado, então eu recomendo que você vá mais cedinho e consiga aproveitar um pouco mais ali a região, porque como eu falei, não é muito grande e lota. Lá o que você vai ter são várias casinhas coloridas, centros de artesanato, lugares para você comer, tudo muito bem enfeitado e pintado, então é interessante de você conhecer, mas eu não acho que é um lugar que você acaba gastando muito tempo, sabe? Não tem muito que você vê lá. E do ladinho ali do Caminito é o La Bombonera, que é o estádio de Boca Juniors. É um estádio bem diferente, porque ele é bem próximo, assim, à torcida ali, à arquibancada da região do campo. Então é interessante de você conhecer, tem visita guiada e é um pouco caro. O museu funciona todos os dias, das 10 às 18 horas, e tem um custo para entrar. Tem 2 tipos de visita que você pode fazer. Tem a visita que você acaba conhecendo mais o museu lá por dentro, o vestuário, as salas de troféu, as arquibancadas, e ele custa 30 mil pesos. E tem o que você faz só ali, o museuzinho e a parte da arquibancada, só que é uma arquibancada diferente, é inferior ali, então você não tem muita visão do campo, você não consegue ver o campo 360. E esse daí custa 20 mil pesos, a gente acabou fazendo esse daí. E dava em média R$ 120 por pessoa, então sim, é um pouquinho caro. Mas já que você tá lá, eu acho que vale a pena conhecer. E a gente acabou comprando tudo na hora mesmo. Tem até jeito de você comprar no site, mas a gente acabou optando por comprar na hora e deu super certo. E depois que a gente saiu do estádio, a gente foi a pé até a Praça Lezama. Eu ouvi muito dizer que a região era perigosa e, assim, você tem que tomar cuidado, mas eu não achei que é tão perigosa quanto realmente tinha fama. Eu achei que super dá pra fazer a pé e é perto, dá cerca de uns 15 minutos caminhando. Nessa plaza tem 2 coisas interessantes. Tem um museu e também uma igreja. O museu é o Museu Histórico Nacional da Argentina, a entrada é gratuita e o funcionamento é de quarta a domingos, também funciona em feriados, das 11 às 7 da noite. E nessa praça também tem a Igreja Ortodoxa Russa de La Santíssima. E uma outra praça que você pode conhecer nessa região, que é bem pertinho ali também, chama Plaza Constituição, e a gente acabou passando na frente só de carro, inclusive eu recomendo que vocês vão de carro até lá, porque lá é um pouco mais perigoso sim, então tem que tomar cuidado. E lá tem uma estação de metrô também bem bonita e é interessante para conhecer. Lá por perto, um outro passeio que você pode fazer se você gosta de artes é conhecer o Museu Moderno. Ele é fechado de terça e nos outros dias ele funciona das 11 às 19 ou às 20 no final de semana. Ele tem um preço de entrada de 10 mil pesos, que dá cerca de R$ 60 hoje. Ele é gratuito de quarta-feira. Se você gosta de artes, eu recomendo você entrar, mas ele eu achei um pouco caro porque ele oferece, então a gente acabou não entrando também. E caminhando cerca de 5 minutinhos, você já chega na Praça do Rego, que é uma praça ali famosa da região por ter vários artesanatos locais e é interessante de conhecer.
Ali pertinho, a gente vai caminhar até o mercado de São Telmo, que pra mim foi uma grande decepção. Esse mercado ele é bem famoso lá na região de Buenos Aires, por ter várias comidas interessantes para você comer, mas assim, o dia que a gente foi lá dentro tava muito quente, tava muito desconfortável mesmo de ficar lá, e as comidas eram muito caras, assim, para ficar numa região que nem era tão bonita. É como se fosse um mercado municipal que deve ter na sua cidade aí no Brasil. E é bem interessante, tem várias coisas locais, mas se você não tá tão interessado em gastar com comida, vai lá só pra conhecer e acaba não comendo, vai com essa expectativa, porque eu não achei que valia o preço do lugar. Estamos aqui no mercado de São Telmo, decepcionado, só que tá muito caro. Assim, o lugar é quente, não é muito agradável de ficar, não tem lugar pra sentar. Não gostamos, acho que a gente tem que comer aqui, né? São 3 quarteirões entre o museu, a praça e o mercado. O próximo ponto turístico seria a Estátua da Mafalda, mas se você tiver com tempo sobrando e não estiver tão cansada do passeio, você pode fazer um leve desvio ali de 2 quarteirões para ir conhecer a faculdade. É a faculdade de engenharia, ela não é um passeio turístico muito bem conhecido, mas eu gostei de ter passado lá. Eu acabei não entrando, não estava nem aberto, eu não sei se vocês conseguem entrar, mas ali passear pela região eu achei bem bonito e bem interessante de conhecer. E andando do mercado dá uns 6 minutinhos, então é super ok e vocês super conseguem encaixar. Depois de lá, aí você vai conhecer a Estátua da Mafalda. E essa estátua também ela é bem famosa, mas eu confesso que eu não achei nada demais. Realmente você senta lá, tira uma foto com a Mafalda e, enfim, é isso. Não tem muito o que aproveitar por lá, mas é bem característico, então eu recomendo que vocês vão conhecer porque é ali do ladinho. E o porquê eu falei que esse passeio deveria ser feito de domingo é para vocês conhecerem o mercado de São Telmo, que é ali nessa região, nessa rua da Estátua da Mafalda. O que é isso? É uma rua com várias feirinhas, várias pessoas vendendo várias coisas bem locais. E esse dia eu acho que você vai acabar um pouquinho mais cedo, então eu recomendo que você saia à noite para ir a algum barzinho escondido. Tem vários na região de Palermo. A gente acabou não indo por várias questões, mas também estava um pouco caro. A bebida ficava cerca de R$60, uns 10 mil pesos, assim, cada uma. Então a gente acabou não conhecendo, mas são passeios bem famosos na região que eu acho que vale a pena você separar um dia para ir. Se você tiver no roteiro de 5 dias, você pode aproveitar para conhecer o Congresso e o Ateneu, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, resumo nesse dia, também dá mais ou menos 1 hora de caminhada e gastos mais ou menos uns 20 mil pesos para cada pessoa, que dá cerca de R$120, por causa do estádio, que é o único passeio que a gente tem que pagar para entrar. E se você for conhecer o museu também, né, tem esse custo de 10 mil. Dia 3. Esse dia eu também gostei muito, a gente conheceu muita coisa bonita e muita coisa que a gente gostou muito de ter conhecido, pontos turísticos muito famosos lá da região de Buenos Aires. Então, o próximo dia foi o dia da gente conhecer a região da Recoleta. A gente começou o dia indo de transporte até a região da Faculdade de Direito, que é muito interessante e muito bonita. Bem ali do lado tem uma ponte que a gente consegue fazer essa travessia, uma ponte colorida que passa ali em cima dos carros, e você consegue ter uma visão um pouco de longe, assim, da região da faculdade. É bem interessante. E logo do ladinho ali da faculdade tem a Floralia Genérica, que na época que eu fui, ela não estava se movimentando, né? Que é um dos motivos por ela ser famosa. Mas mesmo assim, ela é bem bonita e a gente ficou bastante tempo ali no parque que ela tá envolvida e é bem gostoso. É imperdível, não pode ir para Buenos Aires sem conhecer esses dois pontos turísticos. E hoje estamos aqui na Faculdade de Direito e logo ali já é a Floralia Genérica. Saindo de lá, logo na frente tem várias praças e na frente de uma dessas praças tem um museu também bem famoso ali da região. A entrada desse museu é gratuita, mas você pode fazer uma contribuição voluntária e o funcionamento é de terça a sexta, das 11 até as 7h30 e de final de semana daí abre às 10. É gratuito e também é bem ali do lado, então eu recomendo que vocês entrem para conhecer. E um outro passeio muito interessante de vocês fazerem nesse dia, nem sei se interessante é uma palavra que eu posso estar usando aqui, mas é o cemitério da Recoleta. É um cemitério muito diferente do que a gente está acostumado a ver e muito bonito. É como se fosse um museu a céu aberto. É um museu bem grande assim, e as estruturas onde estão os túmulos, elas têm toda uma decoração em cima, então é muito luxuoso e eu achei que vale a pena conhecer sim. O funcionamento do cemitério é de segunda a domingo, das 9 às 17 horas, e tem um preço de entrada bem carinho, por sinal. É cerca de R$100 na época que eu fui, 16 mil pesos. E logo do lado ali do cemitério tem uma praça na frente, que vale a pena a gente conhecer. E nessa praça também tem o Centro Cultural e uma basílica.
A Basílica é a Basílica Nossa Senhora del Pilar. Ela não dá nada por fora, mas quando você entra, é uma estrutura com muito dourado e eu achei que vale muito a pena de conhecer porque ela é muito bonita. E o Centro Cultural de la Recoleta é como se fosse mais um museu. Ele funciona de terça a sexta, com abertura a 1 hora até a noite, e de sábado, domingo e feriados também, com abertura das 11h15 até as 8 horas da noite. Tem um preço para entrar que é cerca de 5.000 pesos, mais ou menos uns 30 mil reais. Se você tiver com tempo sobrando e quiser conhecer a biblioteca, também é por ali perto e em 10 minutinhos você consegue chegar. É a Biblioteca Nacional. A gente acabou entrando, mas eu não achei que vale a pena entrar, é gratuito. Mas não tem nada muito interessante assim de conhecer, a não ser que você goste muito dessa área de livros. Por fora é bem interessante, ela é uma estrutura suspensa e bem diferente do tamanho do que a gente já vê por aí. Então eu gostei muito de ter conhecido. E saindo de lá você pode passar em um outro museu, que é o Museu de Arte Decorativa. Ele funciona de quarta a domingo, da 1 às 7 horas da noite, e a entrada é gratuita. A gente foi e foi muito interessante de conhecer, assim. Ele é como se fosse uma casa, então mostra todos os luxos daquela época e é bem bonito. E se você é realmente um amante de conhecer a cidade nos detalhes, tem mais um passeio que você pode encaixar se você tiver com tempo nesse dia. Ele não é essencial, longe disso, mas a gente acabou indo e a gente gostou de conhecer, então vou indicar aqui para vocês. Saindo ali da região do cemitério, próximo de lá você pode visitar uma faculdade, que ela é bem bonita também, é uma faculdade de engenharia, e a plaza é a Tenente General Emílio Mitre. Por ali também tem uma House of Mercy, que é uma igreja, que também acaba sendo bem bonita, então se você tiver com esse tempo sobrando e afim, vale a pena conhecer. Então nesse dia também, mais 1 hora, dependendo de onde você for, 1h15, 1h30 de caminhada, e os custos mais ou menos de 20 mil pesos por pessoa com passeio. Dia 4. Dia de conhecer várias coisas famosas também ali da região da Plaza del Maio e do Porto Madeiro. Então a gente começa esse dia conhecendo o obelisco e o BA, que são as letras que ficam ali na pracinha da frente, para tirar algumas fotos. Não tem assim muito o que fazer por lá, mas é imperdível, você tem que conhecer. É um espaço aberto, então é gratuito, e eu recomendo também que você pegue ali do ladinho do obelisco, que tem uma estrutura para você subir e tirar umas fotos muito legais ali da região. Então sai ali do obelisco, caminha pela Roque Sáenz Pena, que é uma avenida bem bonita da gente conhecer. É pertinho, não dá nem 10 minutos para você chegar ali na Praça de Maio. E nessa plaza você vai gastar um bom tempo, tem muita coisa pra gente conhecer por lá. Começando pela Catedral Metropolitana, que é uma igreja bem famosa ali e bem bonita. Entrem, não deixe de entrar, é muito legal lá dentro e grande também, tem várias coisas para conhecer. Então esse é um dos passeios. A igreja está aberta das 9 às 18h45 todos os dias. Ali do ladinho tem o Museu Cabildo, que é um museu que também conta a história de várias épocas lá da Argentina. E tem uma visão muito bonita também ali da Casa Rosada e também dessa igreja. O Museu Cabildo é gratuito para entrar e funciona de quarta a domingo das 10h30 às 18 horas. E logo na frente é a Plaza de Maio, que é onde está a Casa Rosada. Tem visitas guiadas na Casa Rosada, mas não é muito acessível. Eu procurei muito no site, não consegui fazer inscrição para ter essa visita guiada. Mas de conhecer ali a região da frente da Casa Rosada é muito bonito, a praça é muito bonita, então é imperdível também. Vai pra Argentina, vai pra Buenos Aires, tem que ir. E do outro lado tem o Banco Nacional, que também é muito bonito, uma estrutura muito grande e muito legal de conhecer. Então, do total, do obelisco até a Casa Rosada, dá cerca de uns 17 minutos caminhando, então é super tranquilo de fazer. E com os 10 minutinhos de caminhada ali da Casa Rosada, você consegue chegar no Palácio Libertário. Ele é um centro cultural que também você consegue entrar, e é muito interessante que você faça isso porque ele é bem bonito. Também tem uma visão lá de cima privilegiada da região, mas estava fechado na época que eu fui, então não consegui entrar para mostrar para vocês, mas eu sei que é bem bonito, então vale a pena. O funcionamento do palácio é de quarta a domingo, das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. Eu não consegui achar muitas informações sobre isso, confesso, mas pelo que eu vi parece que a entrada é gratuita. E a região ali da praça ali da frente também é bem bonita, então não deixem de visitar. Parada aqui pro nosso almoço, empanadas. A gente tá muito caro comer aqui na Argentina e a gente tá tentando dar um jeito de dar uma economizada, porque hoje à noite vai ter Porto Madeiro. Estamos aqui na frente do CCK, esperando abrir, que abre às 2 horas, e agora é 1 e pouquinho, então a gente vai dar uma enrolada aqui. Então o próximo destino é a Plaza de las Armas. É uma região bem bonita, tem uma estrutura bem grande também lá por fora, então acho que vale a pena a gente conhecer. Também dá para entrar, pelo que eu vi, tem exposição de armas, mas eu não encontrei muitas informações e também estava fechado.
Eu acho que realmente não vale a pena você entrar se você não se interessa por essa área, mas vale a pena sim conhecer a praça, que é bem bonita. E ela também é ali pertinho do Porto Madeiro, que é o próximo destino, cerca de uns 15, 20 minutos no máximo. E aqui dá pra ter uma visão meio geral de como as coisas aqui são um pouco perto. Logo ali atrás está o Porto Madeiro, aqui temos o CCK, que é o Centro Cultural, aqui atrás a Casa Rosada e pra cá o Palácio das Armas. A gente conheceu o Porto Madeiro em 2 momentos. Esse foi o primeiro que a gente já tava a dia, né? Uma coisa de lá, demora muito pra escurecer, escurece tipo 8h30, 9 horas da noite. Então realmente você consegue aproveitar o dia. Então a gente nesse momento conheceu quando ainda não tava escuro e a gente queria muito conhecer o entardecer. Então a gente foi enrolando ali pela região e a gente acabou conhecendo vários lugares legais e não óbvios, que eu pelo menos não vi ninguém falando muito sobre isso, que eu acho muito interessante de você conhecer. Então se você sair ali do palácio em direção reta, você vai chegar no comecinho do Porto Madeiro. Se você for reto, você passa por algumas praças ali e você chega no comecinho da Costaneira Sur, que é o que eu recomendo que vocês façam, que é bem interessante. A gente vai andar ali do lado de um lago, eu acho. A gente fez todo o trajeto ali pela região. Aqui na Costaneira Sur, a gente pediu um prato típico aqui, uma provoleta e um choripã. A gente pagou quanto? 7 mil total. Os sabores, assim, tudo lá disponível pra gente. Deu pra rechear, a gente colocou todos os queijos aqui. E aqui o passeio é bem gostoso, não é tão típico de turista vir aqui, mas a gente achou bem gostoso, o lugar é bem agradável, né? É muito bom. Vai, experimenta. Muito bom. E chegou até o final lá no Ecopark. E dá pra você entrar também, tem entrada gratuita. E foi um passeio muito interessante de fazer, tem muita natureza. A reserva ecológica é fechada de segunda-feira e nos outros dias abre das 8 às 7 da noite e a entrada é gratuita. A gente acabou não fazendo todo o passeio da reserva porque a gente já estava cansado de andar bastante, mas a gente entrou ali, foi até o ponto principal, que é um círculo que eu vou mostrar para vocês no vídeo, e a gente achou bem interessante. E, enfim, recomendo aí pra vocês. E se você sair da reserva ecológica, seguir reto, você para num outro ponto do Porto Madeiro. Então você pode atravessar no meio e fazer todo o percurso que você não fez. Então realmente eu acho que é bem interessante você incluir isso no seu passeio. E pra finalizar o dia, a gente viu o pôr do sol no Porto Madeiro e acabou ficando por lá à noite. Esse Porto Madeiro é um porto gastronômico, tem vários restaurantes. E o ponto mais famoso de lá é a Ponte de La Mujer. Lá também tem um museu dentro do navio que você pode visitar, chama Museu Fragata Sarmento. Ele funciona de quinta a sexta, da 1 às 7, e de sábado e domingo, das 10 às 19 horas. Tem um custo para entrar, mas é baratinho, parecia ser cerca de R$15 pelo que eu vi. Então, fazendo um resumo aqui de costume, nesse dia a gente faz uma caminhada bem importante, cerca de 1h30, 2 horas, e não tem custo com passeio. Mas prepara o bolso que você vai gastar um dinheirinho no Porto Madeiro, que os restaurantes são bem carinhos. Dia 5. Encaixa aí algum dia para conhecer a região de Palermo. Ela é uma região conhecida por seus vários parques, pelas áreas de natureza muito belas e vale muito a pena conhecer. A gente começou nosso dia indo de transporte para a região do Jardim Botânico. Ele é um parque que tem entrada gratuita e funciona de terça a sexta, das 8 às 19 e de sábado, domingo e feriados, das 9h30 às 19. Opinião sincera aqui, se você está sem muito tempo e não tem muito saco para parque, esse é um parque que você pode dispensar. Ele é bonito, mas não é nada muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Então, realmente, assim, eu gostei de conhecer, mas se você tá sem saco, pode pular esse. E logo na frente do Jardim Botânico tem o Ecopark, que esse é mais interessante, sim. É um parque que você vai andar no meio de vários animais que ficam soltos ali. E também tem alguns animais presos, como girafas, e, enfim, avestruz. E é bem interessante de você conhecer, ele é um parque maior também. Então, vale a pena a entrada, é gratuita. E funciona de terça a domingo, das 11 às 18 horas. Eles têm muito preconceito com a segunda-feira, né? Vocês estão percebendo? E agora estamos aqui no Ecopark. Esse parque aqui tem vários animais soltos, então a gente vai andando junto com eles. O parque em si é bonito, bem cuidado. E o mais legal dele é esses animaizinhos. E se você se interessa pela cultura da Argentina, você também pode passar logo depois desses parques no Museu Evita, que é bem ali perto, dá uns 5 minutinhos de caminhada. Ele tem um custo de entrada de cerca de 1.500 pesos atualmente, o que dá mais ou menos uns R$10. É um lugar bem famoso da Argentina e eu recomendo que, se você goste, você vá. Nessa mesma pegada, se você gosta de museus, o outro museu bem famoso lá da Argentina que você pode conhecer é o Malba.
Vai dar também uns 5, 10 minutinhos de caminhada aí desse Museu Evita. E ele tem um custo de entrada que é de 8.000 pesos, menos nas quartas-feiras, que daí fica 4.000 pesos. Ele é fechado de terça e funciona nos outros dias, das 11 ou meio-dia até as 8 horas da noite. Saindo de lá, 5 minutinhos de caminhada, você chega no Jardim Japonês. E se você optar por não ir nesses museus, se você for direto do Ecopark até o Jardim Japonês, dá cerca de uns 20 minutinhos de caminhada, você passa por várias praças, então vale a pena também ir. O Jardim Japonês funciona todos os dias, das 10 às 19, e tem uma entrada de 4.500 pesos, que dá cerca de R$ 30 por pessoa. Ele é um parque que é pequeno, ele não é grande não, assim, em 10 minutinhos você já dá uma volta no parque inteiro, mas é bem diferente dos outros parques, ele tem essa cultura japonesa. Eu acho que vale a pena conhecer, não é tão caro, e já que você tá lá, aproveita para conhecer, porque é um ponto turístico famoso também. Saindo do Jardim Japonês, andando uns 7 minutinhos, você tá no Planetário Galileu Galilei. Ele fica no meio de um parque, é bem interessante de você conhecer, funciona de terça a sexta e tem uma entrada com custo de 3.000 pesos. Tava manutenção na época que eu fui, então eu não consegui entrar, mas é bem interessante de você conhecer. E na frente desse planetário tem o Parque El Rosedal, que é bem famoso, um dos mais famosos ali da região de Palermo. Então, você tem que ir, é um clássico. Como o próprio nome diz, ele é um parque com muitas rosas, tem uma natureza muito bonita e também tem um lago ali na frente que dá para você fazer pedalinho e uma caminhada bem gostosa. Então, eu recomendo muito que vocês vão. E no final desse parque tem o Arcos del Rosedal, que são vários restaurantes que você consegue visitar. E aqui mais um passeio não muito óbvio, se tiver sobrando tempo e se você quiser conhecer mais um lugar, é o Hipódromo de Palermo. O hipódromo é uma região de corrida de cavalos, quando a gente foi não estava tendo essa corrida, mas é um lugar muito chique, assim, e muito legal de conhecer. Lá dentro também tem um outlet e o mais interessante tem um cassino, que é muito grande, a gente não esperava que fosse tão grande assim. E para finalizar o dia, saindo de lá, a gente foi no Barril Chino, que é um bairro chinês, que tem várias coisas de comida, de enfeites e várias coisas da cultura chinesa. Esse realmente é uma boa caminhada se você for a pé, dá cerca de 40 minutos do hipódromo, então a gente acabou pegando o carro, 8 minutinhos a gente tá lá. Opinião sincera aqui, se você estiver cansado nesse dia e quiser descansar, dá para pular o bairro Chino, não tem nada demais. Basicamente, o que é interessante ali são 2 ruas em 2 quarteirões, que tem ali restaurantes e enfim, mas a gente acabou nem comendo por lá, porque eles não aceitavam cartão, só dinheiro físico a gente não tinha. Dá pra comer várias coisas diferentes assim, então pode ser uma prioridade pra você. E se tiver sobrando tempo, vai pra conhecer, porque também é legal. Em coisa de 20 minutinhos a gente conheceu tudo ali, como a gente não comeu, a gente já foi embora, e eu achei que valeu a experiência, sim, mas é dispensável. E se tiver sobrando tempo e você ainda não cansou de parques, nesse dia você pode ir num outro parque que tem ali perto, que é o Lago de Regatas. Dá pra ir no meio do caminho entre o hipódromo e o bairro Chino. E se você tiver com tempo e quiser conhecer, ele é bem bonito e também acho que é uma opção. Então, resumindo, nesse dia, vai com uma roupa de esporte, porque você vai andar cerca de 2 a 3 horas. E eu recomendo que você ande, porque é muito interessante de fazer esses parques caminhando. Tem um gasto de 4.500 se você for no bairro japonês, e se você colocar uma aba junto também, dá mais 8.000. Os dois juntos, cerca de R$ 75 por pessoa. Gente, essa basílica não é um passeio tão óbvio lá em Buenos Aires, mas eu amei conhecer ela. Então, se você tiver um diazinho sobrando ali, por favor, vá visitar, que ela é muito diferente das outras. O problema dela é que ela fica um pouco longe de tudo, então realmente é bem fora de mão para você ir, mas se você tiver esse dia sobrando, eu recomendo muito que você vá. Olhando da rua você não dá nada para ela, mas dentro ela é muito bonita e você consegue subir no segundo andar, então é bem interessante. E mais um passeio imperdível aqui é o Congresso da Nação Argentina e o Ateneu. Se você tá num roteiro de só 5 dias, separa um dia que sobrou um pouquinho mais de tempo na parte da tarde e noite e vá para esses lugares que tem que conhecer. Se você vai fazer um roteiro de 7 dias, já dá para você separar um dia para fazer tudo isso mais com calma para conhecer essas regiões. Eu acabei indo fazer esse passeio no dia que eu cheguei, então eu acabei chegando era umas 4 horas da tarde e saí para fazer esses passeios do super tempo. Então, começando pelo Congresso da Nação Argentina, gente, é uma obra maravilhosa, eu gostei muito, só que a praça, mais uma vez, deixa um pouco a desejar. Ela tem bastante morador de rua, bastante gente esquisita, você tem que tomar muito cuidado nessa região para ficar tirando foto. A gente até levou um aviso do policial que estava por lá para tomar cuidado. Então, assim, é bonita, mas acaba estragando por conta da violência.
Nosso primeiro passeio aqui vai ser a visita guiada no Congresso da Nação Argentina. E dá para fazer a visita guiada no Congresso Nacional também, em espanhol, de forma gratuita e com duração de 60 minutos. As sessões acontecem de hora em hora, da 1 às 4 da tarde. E é bem bonito de conhecer lá dentro, então eu recomendo para vocês também. Fica aberta uma portinha bem escondida ali do lado, é só você entrar e fazer seu acesso. Se você tiver um dia separado para fazer esses passeios, você também pode passar no Palácio de Barolo, que é ali perto dessa região, que dá para fazer visita guiada com cerca de duração de 1h30 e tem uma vista panorâmica ali do Congresso bem bonita, mas o preço é bem azedo, dá cerca de 36 mil pesos por pessoa, cerca de R$200. Então, se você quer conhecer, é interessante, mas saiba que você vai gastar um dinheirinho. Ele é um palácio que foi inspirado na Divina Comédia, então se você é um amante dessa leitura, vale muito a pena você conhecer. Mas se você não gosta tanto assim, talvez não vale a pena você entrar pelo preço. A gente acabou não entrando, a gente acabou passando só na frente, mas é bem bonito. Da região do Congresso até o Ateneu, dá uns 45 minutos de caminhada e a gente acabou colocando várias coisas para fazer no meio do caminho também, então se você for a pé e tiver tempo, vale muito a pena de conhecer. Um dos pontos que a gente acabou passando a pé é o Museu da UALGA, dá para entrada para fazer visita guiada gratuita. A gente acabou não fazendo porque a gente achou que não compensava, mas é uma estrutura muito interessante de você passar pela frente se você estiver passando por lá, para conhecer porque é famoso também na região. E andando mais uns 5 minutinhos, a gente chega na Praça Bernardo Rosset, que é onde tem a Faculdade de Medicina. É totalmente dispensável, mas se você estiver indo a pé até o Ateneu, eu acho que vale super a pena de conhecer. E se você tiver com tempo sobrando, você também pode conhecer a Praça Rodrigues Pena, que também é bem bonitinha e tem umas coisas em volta, mas também totalmente dispensável. Isso aqui é só se você quiser aumentar a quantidade de coisas que você vai conhecer, fora do óbvio, porque os principais já estão nesse roteiro. E andando mais 5 minutinhos, você chega no El Ateneu, que é uma livraria muito famosa de lá, porque ela é muito bonita. Ela é inteirinha decorada, o teto também inteirinho pintado, e tem um café como se fosse um teatro lá no fundo. E é muito interessante de conhecê-la, realmente é muito bonita e acabou superando minhas expectativas. Eu achei que fosse ser menor e mais sem graça, assim, mas eu gostei muito de conhecer. E finalize seu dia conhecendo a Avenida Corrientes à noite, que é imperdível. Essa é a avenida da famosa Pizzaria Guerrin, que inclusive eu recomendo muito que vocês vão conhecer. Essa coisa legal pra você ver, é como se fosse a Nova York de Buenos Aires que eles chamam. Então é bem legal de você passar por lá e perder um tempinho também. E se você tiver um dia mais sobrando em Buenos Aires, tem algumas coisas que eu recomendo que vocês façam. Por mais que eu tenha ficado 7 dias, eu acabei não fazendo, porque eu deixei o último dia pra fazer as coisas que ficaram faltando, que estavam fechadas no Natal, mas dá super pra encaixar. Uma dessas possibilidades é conhecer a Colônia de Sacramento, no Uruguai, que fica a 1 horinha de navio de Buenos Aires, então é uma possibilidade de você conhecer, lá é muito bonito. Pra mim, pareceu pelos vídeos um pouco de uma Paraty brasileira, então acho que é bem bonito e talvez seja uma opção de você colocar. Uma outra opção é você conhecer uma cidade vizinha da região de Buenos Aires, que chama Tigre, e ela é uma cidade muito famosa também, muito charmosa assim. Tem um rio que você pode fazer um passeio de barco e também um museu que é super agradável. Esses 2 passeios lá em Buenos Aires mesmo, você consegue encontrar vários pontos que vendem, pontos turísticos assim, e são um pouquinho elevados os preços, mas eu acredito que vale a pena. Mas se você não quer ir para tão longe, outras opções são conhecer Campanópolis, que é uma aldeia medieval. Você também consegue fazer com guia turístico ou mesmo com transporte público, mas falam que é um pouco perigoso, então eu optaria por fazer com guia. Ou uma outra opção é você alugar um bus tour e fazer um tour pela cidade, passando com uma outra visão pelos principais pontos turísticos. Esses ônibus você encontra muito lá na cidade de Buenos Aires, eles fazem todos os pontos turísticos e tem a cada 15 em 15 minutos, então você pode subir em qualquer um e sair rodando por aí conhecer. Tem uma duração total de 3 horas e meia, se você quiser ficar só no ônibus, ou então ficar funcionando até as 5 horas da tarde. Tem um custo bem elevado também, 40 mil pesos, então dá cerca de uns R$250 por pessoa. Então, no fim, o que eu achei de ter ido para Buenos Aires? Gente, eu gostei muito da viagem, eu acho que é uma viagem que agrada a todos os gostos. Tem passeios com natureza, tem passeios com museus, tem passeios mais modernos, então eu acho que é muito fácil de agradar quem vai por lá. Mas eu achei que a cidade é um pouco suja, principalmente se você for ficar no centro. Isso me decepcionou um pouco, tem muito cheiro de xixi assim no centro, muito lixo. A cidade é um pouco perigosa no geral. Tinha vários policiais assim andando por aqui, mas parecia que eles não faziam muita coisa. A gente viu 2 assaltos, mas mesmo assim eu achei que valeu muito a pena, porque é uma cidade muito gostosa e eu acho que vale muito a pena de conhecer.
Eu achei que eu fosse comer melhor, mas os custos estavam bem altos, realmente, para você comer era cerca de R$600 por dia o casal, então acabava que encarecia bastante o custo, mas eu não me arrependo nem um pouquinho, eu acho que é uma cidade super gostosa e que vale super a pena de você conhecer algum dia. E para ajudar vocês a terem a melhor experiência de todas, eu deixei todos os links prontos dos passeios, as direções do Google Maps, e eu vou deixar aqui na descrição. As pessoas cobram por isso, hein? Então eu mereço um like. E eu sei que vocês querem muito saber quanto que foi o preço total da viagem, quanto que eu gastei com alimentação, passeios, hospedagem, avião. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar todas essas informações num outro vídeo. Assim como muitas dicas de como economizar e do que eu errei por lá, então não deixa de assistir.